Este é o Portão Dourado. É o portão oriental conhecido como o Portão da Misericórdia, que dá acesso a Jerusalém. Como podem ver, ele está selado há muito, muito tempo. Há um lugar em Jerusalém onde o tempo parece ter parado. Não chama a atenção. As pessoas passam por ela todos os dias, sem saber o que estão vendo. Mas se você parar por um instante e deixar o silêncio falar, talvez sinta algo. Um portão selado há quase 500 anos, encravado na muralha leste da Cidade Velha. Chamam-no de Portão do Leste, Portão Dourado, Portão da Misericórdia. Para muitos não passa de uma pedra antiga, mas para aqueles que estudam profecias é sagrado, porque tanto a tradição judaica quanto a cristã dizem que o Messias um dia passará por este portão, retornando a Jerusalém em glória. E agora algo estranho está acontecendo. Poeira está caindo, pedras estão se movendo, sussurros estão se elevando. Será coincidência ou o Portão da Misericórdia está se preparando para se abrir? E se for o que ou quem está a caminho? O silêncio sagrado. Por que o portão foi selado? Para entender esse portão e por que ele é tão importante, precisamos voltar no tempo. No início do século XVI, o Império Otomano governava Jerusalém. Foi um período de grande poder e ambição, e o sultão Suleiman, chamado o Magnífico por seus grandiosos projetos arquitetônicos, mandou reconstruir as muralhas da cidade. Mas uma escolha que ele fez se destaca. Ordenou que o portão leste fosse selado. Nenhum decreto explica o porquê. Nenhum documento revela seus pensamentos. Mas o momento e as tradições da cidade sugerem uma razão que vai além da estratégia. Veja bem, naquela época, muitos em Jerusalém falavam abertamente sobre profecias. Acreditavam que o Messias viria do Oriente. E segundo os antigos ensinamentos judaicos, ele entraria na cidade sagrada por esse mesmo portão. Então Suleiman o selou. E para garantir, colocou um cemitério muçulmano bem em frente a ele. Uma ação que parece intencional. Na lei judaica, os descendentes de sacerdotes ou Kohanim não podem entrar em cemitérios sem se tornarem ritualmente impuros. Se o Messias fosse esperado como uma figura sacerdotal, isso criaria um bloqueio espiritual. É algo que nos faz refletir um portão destinado ao retorno do ungido de Deus deliberadamente fechado. Um muro erguido contra a promessa. Mas a história nos mostra repetidamente que as tentativas de resistir à vontade de Deus nunca perduram. Faraó tentou. Babilônia tentou. Roma tentou. E, no entanto, a profecia avançou. Não em desafio, mas em serena certeza. A Bíblia fala desse portal não diretamente pelo nome, mas por meio de indicações e visões. O profeta Ezequiel, exilado na Babilônia, teve uma visão que ecoaria através dos séculos. Ele viu a glória do Senhor entrando no templo. Do leste, ele viu a presença divina radiante e cheia de poder emanando do que chamou de Portão Oriental. Ezequiel 43. Mas anteriormente em seu livro, Ezequiel também vê algo de partir o coração. A glória de Deus se afasta e novamente sai em direção ao leste. Ezequiel 10. É uma história de proximidade, depois de distância, um padrão de presença e exílio. Agora avancemos algumas centenas de anos. Jesus, na véspera da Páscoa, caminha em direção a Jerusalém. As multidões estão em êxtase. Ele está montado em um jumento, um eco deliberado da profecia de Zacarias. Alegra-te muito, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem a ti. Ele é justo e traz a salvação. É humilde e vem montado em um jumento. Zacarias 9:9. E o caminho que ele percorre desde o Monte das Oliveiras, atravessando o Vale do Quidrã, e de acordo com o traçado tradicional da cidade, passando diretamente pelo Portão Oriental. É um cumprimento silencioso, não uma revolução. Mas é o momento em que o Messias entra em sua cidade. Ainda assim, não era o fim da história. Atos 1 nos diz que Jesus subiu do Monte das Oliveiras.
E Zacarias 14 fala do dia em que ele retornará. Seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, diz voltados para o leste. E assim o padrão continua. O portão observa. A profecia aguarda. E por 2000 anos ela vem se construindo para algo maior. O portão hoje uma muralha de pedra e um sussurro de mudança. Hoje o portão leste permanece selado. Seus 2 arcos, antes abertos para o mundo, estão preenchidos com pedras silenciosos e imóveis. E ainda assim a cidade ao redor está tudo menos parada. Jerusalém está viva. Camadas de história, fé e conflito se entrelaçam em suas ruas como uma tapeçaria infinita. O muro das lamentações vibra com orações. A cúpula da rocha brilha ao sol. Os mercados transbordam de vida. Mas se você caminhar em direção à muralha leste e parar diante do portão da misericórdia, algo parece diferente. Não é apenas o silêncio, é o que está por trás dele. Nos últimos anos, murmúrios começaram a se espalhar. Não manchetes sensacionalistas, mas relatos discretos. Guias turísticos israelenses falam de poeira que se infiltra por frestas seladas, de deslocamentos de pedras que não estavam lá antes. Engenheiros notaram pequenos desalinhamentos e alguns afirmam ter ouvido leves gemidos vindos de dentro. Nenhuma explicação oficial foi oferecida e muitos descartam o fenômeno, atribuindo-o à erosão, movimentações nas fundações ou ao envelhecimento natural de uma cidade antiga. Mas para outros parece um sussurro, um movimento. Em Mateus 24, Jesus falou sobre sinais, guerras, rumores, tremores na terra e vozes que clamavam no deserto. E ele disse: vigiem, pois vocês não sabem a hora. Há uma realidade mais profunda sob a superfície das pedras, uma que não podemos tocar ou medir, mas que sentimos. E a Bíblia não se esquiva dessa ideia. Na verdade, ela a afirma. Hebreus 11:3 nos diz: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. É uma verdade bela e humilde. O mundo visível, tudo o que conhecemos, nasceu do invisível. E isso muda a forma como entendemos tudo ao nosso redor. Significa que o reino físico não conta toda a história. É o eco, a superfície, a ondulação de uma fonte maior. Quando olhamos para o portão oriental, não estamos apenas olhando para calcário e argamassa secular. Estamos olhando para um limiar entre o natural e o divino. Nas Escrituras, Deus raramente grita. Ele age de maneiras que são pequenas para os padrões do mundo, mas sísmicas na eternidade. Um sussurro para Elias na caverna, não um trovão ou vento. Um bebê em uma manjedoura, não em um trono. Um rei que entra na cidade montado em um jumento, não em uma carruagem. Esses eventos não são meros descuidos. São padrões divinos. Eles nos ensinam que o céu funciona de maneira diferente do que esperamos. Que o reino de Deus começa pequeno, silencioso e cresce como uma semente. Portanto, quando vemos algo estranho no portão oriental, poeira de pedra, caindo ruídos estranhos vindos de dentro, não devemos nos apressar em encontrar explicações simplistas. Devemos nos perguntar: será este o tipo de sinal que Deus daria? Não um fogo de artifício no céu, mas um sopro na parede, um tremor na pedra. A conexão com o Monte das Oliveiras, o padrão divino. Para compreender o portão, precisamos olhar diretamente para o outro lado. Ali, erguendo-se como uma testemunha silenciosa no horizonte oriental, está o Monte das Oliveiras. Não se trata apenas de geografia. É um eixo espiritual, um dos lugares mais sagrados da Terra. E sua conexão com o portão oriental não é acidental. É profética e precisa. Ezequiel, em sua visão, viu a glória de Deus partir do templo e seguir para o leste, repousando no Monte das Oliveiras. Foi uma partida envolta em tristeza, a presença de Deus deixando sua casa. Mas Ezequiel também viu algo mais, um retorno. Ele descreve a glória do Senhor voltando do leste, entrando pelo mesmo portão.
Ezequiel 43 é o padrão: partida e retorno, luto e restauração. E então, séculos mais tarde, Jesus segue esse mesmo padrão. Ele atravessa o Monte das Oliveiras e entra Jerusalém. E não em qualquer lugar ele entra pelo portão oriental. É Domingo de Ramos. O povo grita: Hosana! E mais uma vez a glória atravessa o portão. Mas ele não fica. Ainda não. Após a sua ressurreição, Jesus retorna ao Monte das Oliveiras e de lá ascende aos céus. Os discípulos ficam parados, atônitos, olhando para o céu. Mas dois homens anjos aparecem e dizem: Por que vocês estão aí, olhando para o céu? Este mesmo Jesus voltará da mesma forma como o viram subir. Atos 1:1. E Zacarias nos diz claramente, naquele dia: os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Isso não é metáfora, isso é geografia. Essa é a trajetória. É uma linha traçada pelo próprio céu do monte, através do vale pelo portão. Em cada geração existem observadores, pessoas que sentem o peso do tempo, que percebem que o mundo não é aleatório, mas se move em direção a algo. Pessoas que não apenas leem as notícias, mas que as enxergam além delas. Nos últimos anos, muitos desses observadores viajaram até o portão oriental. Alguns são estudiosos, outros peregrinos, outros pastores, escritores ou crentes, silenciosos de coração aberto. E o que relatam é consistente um padrão. Alguns estiveram aos pés do portão e sentiram algo não imaginado, não emocional, mas físico. Uma vibração baixa como um zumbido profundo na terra, como se a terra se lembrasse. Outros testemunharam uma fina poeira caindo dos arcos sem vento, sem vibração. Apenas uma queda lenta e constante, como se o portão estivesse despertando de um sono profundo. Alguns até afirmaram ter ouvido algo vindo de dentro. Não é construção nem trânsito. É um gemido, um lamento sutil de pressão vindo de trás do muro. Não são fantasias isoladas. São testemunhos que ecoam a tradição bíblica dos sentinelas no muro. Isaías 62:6 fala deles. Coloquei sentinelas sobre os teus muros, ó Jerusalém. Elas jamais se calarão, nem de dia, nem de noite. Os sentinelas não se preocupam com sinais, mas sim com o alinhamento, uma cidade como nenhuma outra. Por que Jerusalém ainda importa? Jerusalém não é apenas uma cidade antiga, é o coração da profecia. Ao longo da Bíblia, ela é mencionada mais de 800 vezes. Desde os dias de Abraão até as visões finais do Apocalipse. O Salmo 122 não sugere nada. Ele nos ordena: orai pela paz de Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém é mais do que geografia. É o ponto zero espiritual, o lugar onde o céu e a terra colidiram repetidas vezes. Foi aqui que Salomão construiu o templo. Aqui que os profetas clamaram. Aqui que Jesus caminhou, ensinou e chorou. Em Lucas 19:42, ele olhou para a cidade e disse com tristeza: se ao menos você soubesse neste dia o que lhe traria paz. Mas agora isso está oculto aos seus olhos. E esse aviso ainda ressoa hoje. O mundo avança em meio à confusão, mas a cidade de Jerusalém permanece como uma torre de vigia firme e central sagrada. Será que estamos nos aproximando de outra visitação divina e novamente muitos não se dão conta? Se esta cidade esteve no centro da primeira vinda de Cristo, poderá também desempenhar um papel central em seu retorno. O relógio profético, um portão, uma nação e uma figueira. Quando Jesus falou da figueira em Mateus 24, ele não estava simplesmente descrevendo a botânica. Ele falava em símbolos e códigos como costumava fazer. A maioria dos estudiosos concorda que a figueira representa Israel. Ele disse: quando seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, vocês sabem que o verão está próximo.
Da mesma forma, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo mesmo a porta. Reflitam sobre essa frase. A porta. Será que essa porta é mais do que uma metáfora? Será que é o próprio portão oriental selado, tremendo vigiado por observadores de profecias ao redor do mundo? O renascimento de Israel, em 1948, foi visto por muitos como a primeira folha da figueira. Desde então, os sinais se multiplicaram. Terremotos, guerras, despertar espiritual, apostasia, agitação global. Mas o sinal mais silencioso e arrepiante, talvez seja este um portão há muito fechado, pode estar começando a se mover. Se Jesus disse, está perto mesmo a porta. E se ele quisesse dizer exatamente isso, a pergunta final quando o portão se abrir, imagine-o. Um portão de pedra antiga, selado hermeticamente por quase meio milênio, intocado pelo tempo, mas não pelo destino. E agora sussurros se elevam, poeira caindo das frestas, vibrações na terra. Pedras ligeiramente deslocadas. E se isso não for decadência, mas sim um desígnio? Pergunte-se quando este portal se abrir, o que isso significará. Talvez não se abra com pompa. Talvez não seja acompanhado por relâmpagos ou fogo, mas espiritualmente abalará os céus. Isto não é apenas um portão. É uma declaração em espera. E quando se abrir, não revelará apenas uma passagem. Anunciará um rei. Por séculos a profecia esperou. E este portão pode ser o limiar final. O momento em que o tempo divino e a história humana se encontram. Estaremos preparados quando isso acontecer. Os sinais são sutis, mas estão se acumulando. O mundo dorme, mas o portal se agita. E o céu está observando. E você? Se esta mensagem despertou algo em você, não a ignore. Permaneça desperto. Permaneça vigilante porque o rei está se aproximando. Inscreva-se, curta e compartilhe esta mensagem se você acredita que este é um sinal que vale a pena observar. Porque esta história não é história antiga. Pode ser uma profecia no presente e não acabou. Pode estar apenas começando.